Salve, rapaziada, estamos aqui de novo para mais um vídeo. E deixa eu te fazer uma perguntinha. Já se exercitou hoje? Já saiu para caminhar? Ó, tô dando minha caminhadinha, ó. Com a mão no bolso que tá frio, rapaziada. Tá frio, faz frio aqui no sul. Rapaziada, por que eu falo sobre se exercitar? Eu vejo que a nossa geração é muito presa, muito, como é que eu posso dizer? Cara, a gente fica muito em casa, a gente não quer sair, não quer fazer esforço pra nada. Sedentário, a gente é muito sedentário. Então, rapaziada, vamos fazer um esforço, vamos fazer uma caminhadinha que seja, valeu? Dito isso, qual que é o assunto de hoje? Qual que é o ensinamento que eu vou passar pra vocês no dia de hoje? Brasileirão Rio-São Paulo. Bom, não é segredo pra ninguém que a CBF ajuda, que a CBF beneficia times no eixo Rio-São Paulo. Aí vocês me perguntam o porquê disso. Bom, rapaziada, o futebol, como todos sabem, ele foi difundido muito por conta da Inglaterra. Ele já existia há muito tempo, há indícios de que ele surgiu na China antiga, 2000 anos atrás, mas vamos pegar por base aí meio do século XIX, quando surgiu as primeiras leis, né, lá na Inglaterra. Bom, Charles Miller, um inglês que veio para o Brasil, ele foi para São Paulo. Final do século XIX, trouxe bola de futebol, trouxe chuteira, enfim, ele trouxe, né, o futebol para cá. Rapaziada, já nessa época, São Paulo já era um grande polo do Brasil. A capital, obviamente, era Rio de Janeiro, mas São Paulo se tornou um grande polo, vendas, indústria, comércio, já nessa época. Por isso justamente que tinha tanto imigrante, né? A gente não vê tanta imigração assim no Rio de Janeiro, por exemplo. Por mais que fosse a capital, não tem tanto, né? Mais em São Paulo que tem libanês, italiano, alemão, japonês. Então por isso que ele foi pra lá. Primeiro jogo de futebol, primeiros clubes, tudo foi no eixo Rio-São Paulo. Uma coisa que eu descobri recentemente, né, o porquê dos times do Norte, do Nordeste torcerem tanto pro Corinthians e pro Flamengo, eixo Rio-São Paulo. Porque, rapaziada, nos anos 70, 80, até antes, na verdade, a televisão não era tão consumida nesses lugares, porque eram mais abastados. Não tinham tantos clubes de futebol, porque, se tu parar pra pensar, futebol veio dos europeus. E por que um europeu, o que de atrativo um europeu ia ter para ir para lugares como Amazonas, Pernambuco, Ceará, né? Não tinha. Então, times Rio-São Paulo fizeram questão de difundir os seus times, de espalhar para esses lugares. É por isso que no Nordeste tem tanto torcedor flamenguista, no Norte é mais palmeirense, corintiano. O primeiro ponto já foi. Qual que é o segundo ponto, rapaziada? Durante muitos anos, eu não sei dizer atualmente, mas a CBF durante muito tempo teve não só ligação com o Rio de Janeiro, mas como a escalação dos times, na maior parte vinha do Rio de Janeiro, sabiam? Eu não lembro se foi na Copa de 1934 ou se foi na Copa de 1938, mas em uma dessas Copas tinha uma rixa, né, Rio-São Paulo já naquela época, na qual apenas jogadores, se não me engano, cariocas foram jogar a Copa do Mundo. A briga já vem desde aí, né? O que surpreende o Bahia ter sido o primeiro campeão brasileiro, não é verdade? Mas logo foi passado, anos 60, eliminado São Paulo, 70 misto, 80 Rio de Janeiro total, 90 misto, 2000 São Paulo, 2010 em diante um pouquinho misto, 2020 em diante só Rio de Janeiro. Rapaziada,
Nós, aqui do Sul, reclamamos tanto em questão de arbitragem, em questão de injustiça, porque de fato esses times são beneficiados. Só que, rapaziada, não adianta nada a gente criticar, a gente xingar, a gente cobrar. Isso não vai mudar. Isso é uma coisa que já acontece há muitos e muitos e muitos e muitos anos aqui no Brasil. Não é assim somente no Brasil. Pega outros lugares, por exemplo, a Alemanha. Vocês vão me dizer que o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund não é beneficiado na Alemanha. Itália, vocês vão me dizer que a Juventus, Milan, Inter de Milão não são beneficiados. Na França, vocês vão me dizer que o Paris Saint-Germain não é beneficiado. Argentina, eu não preciso nem falar de Boca Juniors e River Plate. Então, rapaziada, países assim são... o polo é sim beneficiado. Aqui no Brasil, se não fosse Rio de Janeiro e São Paulo, se a capital tivesse ficado em Salvador, muito provavelmente o polo seria Bahia. Imagina, Bahia, São Paulo. Consegue me entender? Então não adianta a gente ficar puto por conta da máfia do apito que aconteceu em 2005, ajudando o Corinthians. Querendo ou não, eles roubaram o título do meu time. A gente fica puto, lógico, mas não vai mudar. A gente fica puto quando o Corinthians ganha pênalti. A gente fica puto quando um time do Sul é assaltado contra um time carioca. Recentemente foi o Grêmio, foi assaltado contra o Botafogo. Sim, a gente fica puto, mas não tem o que a gente fazer. O futebol é assim, as coisas acontecem assim. Por que acontece assim? Mídia, televisão, torcida, venda. É muito mais conveniente times Rio-São Paulo chegarem sempre nas finais, estarem brigando pelo topo das ligas da tabela. Por quê? Porque tem mais torcida. Eu sou colorado, torço pro Internacional. Eu fico puto quando eu vejo o Corinthians ou o Flamengo ser beneficiado. Mas eu tenho que admitir, a torcida deles é maior. Logo, o dinheiro que eles movimentam é maior. Sendo assim, a CBF ganha muito mais dinheiro se esses times estiverem no topo, se forem os cabeças de chave. A Rede Globo ou outras determinadas plataformas de transmissão de jogos, eles vão lucrar muito mais se esses times tiverem. Imagina uma Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Vocês acham que vai vender? Vocês acham que a audiência vai ser tamanha caso fosse... não vou nem usar um exemplo fictício, vou usar um real. Olha aí, por exemplo, a que teve recentemente, própria Corinthians e Flamengo. Bota 2019, pau a pau. Atlético Paranaense contra o meu Inter. Bah, eu não vou saber te dizer agora dados de audiência, mas eu aposto contigo, do meu cu se eu estiver errado, eu aposto contigo que, cara, a audiência não foi nem metade. Nem metade. Por quê? Porque o cara que mora no Nordeste não liga pra times do Sul. O cara que mora no Centro-Oeste não liga pra times do Sul. Mas ele liga pro Corinthians. E ele liga pro Flamengo. Cara, se eu for pro Sergipe, pro Natal, sei lá, eu não vou olhar uma camisa de um time daqui, mas com certeza eu vou olhar, eu vou achar, nem que seja pirata, uma do Flamengo, uma do Palmeiras, uma do Corinthians, com certeza. É injusto? É, mas acontece. Eles tiveram a ideia de espalhar o futebol deles, não a gente. Então meio que não tem muito que a gente reclamar. A gente podia ter feito isso, a gente poderia ter comercializado os nossos times, seja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, seja no Paraná, sim, mas isso não aconteceu. Olha o Atlético Paranaense. A única torcida que tem é lá no Paraná. E olha que o Atlético Paranaense vem uma puta crescida, né? Títulos, boas atuações, tinha tudo pra ganhar muito torcedor ao redor do Brasil. Mas não tem, demorou muito pra investir nisso. Então não adianta reclamar.
os caras foram visionários, os caras pensaram muito nisso. Mérito pra eles. Injusto pra nós, mérito pra eles, né? Fazer o quê? Bom, acho que eu consegui já passar a ideia que eu tinha pra vocês. No mais é isso. Vou encerrar o vídeo já por aqui. Ficou longo pra caralho. Se tu curtiu, se compadece aí com o que eu falei, se inscreve aí, valeu? Tamo junto.